Meus amados, a paz do Senhor. É o livro do profeta menor chamado Abacuque, capítulo 1. Glória a Deus. Livro do profeta menor chamado Abacuque, e vamos observar as 3 palavras-chave do ministério desse homem. Deus abençoe a igreja. É uma alegria voltar ao Brás. Pastor Levi, um amigo. Deus abençoe ele, a sua família, a sua esposa. Pastor Samuel Ferreira. A minha gratidão por mais uma oportunidade aqui nesse ministério. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Existem 3 palavras-chave no ministério desse homem que nós vamos destacá-las esta noite. Abacuque, capítulo 1, verso 1. Todos já acharam, amém? Eu digo todos os que trouxeram Bíblias, que tem crente que não traz mais Bíblia para a igreja, não é? Então fica do lado de um crente aí, você que não trouxe Bíblia, e vamos ler. Eu gostaria que os que estão assentados tivessem pelo menos o respeito, só se não puderem, mas fique de pé, meu irmão. Se todos estão, não custa nada você estar também. Talvez você seja feito de uma massa diferente da nossa, né? Só pode ser isto, né? Eu sou chato mesmo, tem gente que não gosta de mim, tem gente que fala mal de mim, mas eu sou essa pessoa. Mas Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não é porque fica uma coisa assim, alguns em pé, outros sentados. Aí os que estão sentados, parece que eles não estão nem aí com nada. Quer dizer, hoje estavam esperando outras coisas, né? Mas tudo bem. Abacuque, capítulo 1, verso 1 diz assim: a sentença que viu o profeta Abacuque. Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Vamos para o capítulo 3 do mesmo livro. Capítulo 3, os 2 últimos versos. Verso 18 diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha... Eu gosto é disso. O Senhor é a minha... torna os meus pés como os das, e me faz andar sobre os lugares altos. Os que podem assentar-se, tome seu assento. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero me prender sobre o tema, as 3 palavras-chave do ministério desse profeta, que a sua mensagem está distante de nós aproximadamente 2.500 anos. Mas quando se estuda, quando se analisa, quando se mistura nesse livro, a gente vai perceber claramente que todas as mensagens, os oráculos, as verbalizações desse homem, parece que ele está vivendo no nosso contexto. Outras coisas interessantes deveriam ser verbalizadas, extraídas e exauridas aqui esta noite, sobre esse homem, que alguns comentaristas dizem que ele era baixo, ele só tinha cabelo aqui nas laterais, era um homem que foi chamado para auxiliar o profeta Jeremias. Isto significa que ele foi chamado por Deus no último período do reinado de Josias. Nós temos aqui um profeta que não teve coragem, que assumiu a função e precisou sempre da ajuda de Deus, e Deus sempre estava com ele. Existem 3 palavras nós mexemos com esse livro, que podem ser colocadas aqui. A primeira palavra-chave do livro do profeta Abacuque, nós chamamos de peso. A primeira palavra-chave desse livro é a palavra peso. A segunda palavra-chave desse livro é a palavra silêncio.
E a terceira palavra-chave desse livro é a palavra adoração. Essas três palavras vão percorrer toda a vida e o ministério desse homem chamado Abacuque. E vale a pena dizer aqui que a palavra Abacuque no radical hebraico significa aquele que dá um abraço, mas o termo abraçar aqui não tem nada a ver com um abraço carinhoso quando duas pessoas se encontram, mas o termo no hebraico para abraçar significa abraçar como se estivesse em uma batalha. Sabe por quê? Porque Deus, quando o chamou para um grande compromisso. Quando Deus o chamou para uma grande responsabilidade. E todos nós que estamos aqui, fomos também chamados por Deus para uma grande obra, para um grande trabalho, para uma grande missão. E todos aqueles que, abraçarem a obra de Deus, não serão envergonhados, porque Deus sempre estará conosco. É por isso que o termo abraçar, no hebraico, significa aquele que dá um abraço. O nome é Abacuque. Abraço como se estivesse numa peleja. Você pelejando contra os teus inimigos, você pelejando contra o inferno, mas eu venho essa noite profetizar aqui. Deus vai te dar vitória, meu irmão. Deus não vai te deixar envergonhado, meu irmão. Já era para você ter dado glória a Deus há muito tempo, mas tudo bem. Deus vai te dar vitória nessa peleja, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que está conosco. Então, de forma laconizada, vamos ver isso aqui. Primeira palavra-chave do livro e do ministério do profeta Abacuque é a palavra peso. Diga comigo, peso. Digam bem forte, peso. A palavra peso está no verso 1. Alguém tem essa tradução, peso aí? Por favor, levante para mim. Quem tem essa tradução da palavra peso? A título de informação, essa tradução aí já é muito próxima do original e já é a tradução da palavra sentença. Pois a palavra sentença no hebraico é mazan, com 2 S. E a tradução da palavra mazan é sentença. E a palavra sentença é a mesma palavra peso. Então, os que têm na Bíblia e a palavra peso, já é a tradução do mazan, que é sentença. Vale a pena dizer aqui, então, que a primeira palavra-chave do livro do profeta Abacuque é a palavra peso. E eu vou agora bem rasteiro. O vernáculo agora vai ficar bem baixo. Peso é algo pesado. Deu para entender, né? Eu estou bem rasteiro agora. Então, peso sempre traz a ideia de quê? De algo pesado. Agora, o peso aqui, ele não é visto. O peso aqui é algo que está dentro do coração e da alma de Abacuque. Não é que Abacuque estava carregando um peso, um saco de cimento, ou um saco de milho, ou um trem aí, alguma coisa. Mas Deus, quando chamou Abacuque, olha, se tu não der glória a Deus, está mal, hein? Quando Deus chamou Abacuque, colocou sobre os seus ombros um peso, que é algo pesado, o peso da obra, o peso da chamada, o peso de levar o nome de Jesus. Aleluia, irmã, aquele queijo de ontem acabou comigo. Então escute uma coisa, Deus colocou um peso sobre Abacuque. E quando Deus, ele coloca um peso, ele sabe por que o colocou. Eu vou dizer um negócio aqui, que aqueles que não derem glória a Deus vão estar igual eu, mal hoje. Preste bem atenção. Ah, pastor Carvalho Júnior, eu não dou conta de carregar esse peso. Não é por aí, dá sim. Você dá conta. Sabe por quê? Porque o peso colocado por Deus é compatível à força que você tem. Aleluia!
Deus jamais, olhe para mim aqui, pastor Levi, meu amigo obreiros, Deus jamais colocaria algo que você não pudesse carregar. Porque Deus não é ingrato, Deus não é um ser sem inteligência, Ele sabe o tamanho, a quantidade, o peso. Essa noite Ele diz assim: levanta a cabeça, porque você dará conta de carregar isso. Dá para levantar a mão e dar glória a Deus aí? Dá para levantar a mão e fazer barulho de glória a Deus aí? Pega na mão do teu irmão, aperta a mão dele até ele mostrar os dentes e diga para ele: você vai dar conta. Você vai dar conta de carregar. Você vai dar conta de carregar. Ai, pastor Carvalho, eu quero jogar esse peso. Não largue, não largue, não largue. Não largue, porque Deus acredita em você, Deus acredita em mim, Deus acredita em nós. Eu já disse isso algumas vezes, é que os teólogos, Jerônimo e outros pais da igreja, sempre mostravam a Abacuque um homem carregando um peso e andava encurvado. Segundo os pais da igreja, observaram que Abacuque, ele andava encurvado, não é? Tal a responsabilidade do peso que estava sobre ele. Agora eu vou dizer um negócio aqui que eu não sei se vocês vão dar glória a Deus, mas é bíblico. É bíblico. Quando Deus chama alguém, vou falar bem, eu não posso gritar muito hoje não, porque eu não estou muito... ou aquele queijo de ontem, só Jesus, então escute. Ai meu Deus, é horrível essa sensação que eu estou, é horrível, pensa numa coisa ruim. Então, dá a entender mais ou menos, né? Ô glória, quem entendeu não fala nada aí, fica caladinho. Opa. Ai que legal. Então escute, escute aí. Quando Deus chama alguém, olhe para mim, quando Deus chama alguém, Deus não dá nada leve para ele não, irmão. Deus quando chama alguém, Ele não dá assim bombom de chocolate, que é uma delícia, só que eu não estou podendo comer hoje, mas é uma delícia. Deus quando chama alguém, Ele não dá assim um buquê de flores, toma esse buquezinho, entendeu? Deus não é assim. Deus é um ser inteligente. Quando Ele chama alguém, no caso coloca uma responsabilidade, que nós chamamos de peso. E eu vou provar na Bíblia, com a Bíblia agora. Jesus ia chamar os discípulos. E Jesus perguntou para eles: vocês querem me seguir? Aí os discípulos: sim, Senhor, sim, sim, sim. Aí Jesus disse: atrás de mim, tome a cruz. Ah, não foi bombom? Não foi bombom? Tome a cruz. Sinônimo de cruz: morte, dor, suplício, entrega. É sinônimo de cruz. Preço. Tudo é sinônimo. Quer dizer, quando Deus chamou os discípulos: tome a cruz, com todas as prerrogativas que ela leva a você, que ela traz dentro do seu sinônimo. Quer dizer, é algo que pesa, que fere, que machuca. Mas nós temos que, aí ele disse assim: tome a cruz e siga-me. Diga comigo: siga-me. A palavra seguir no grego ali significa pise aonde eu vou pisar. Vou voltar porque você era para ter dado glória a Deus aí, mas não sei porque você não deu. Mas você vai entender. Jesus disse: tome a cruz e siga-me. Ou seja, pise aonde eu estou pisando. Então, o segredo é só pisar. Olha, se tu não der glória a Deus aí, o segredo é só pisar aonde Ele pisou.
Aleluia! Então, aqui nós vamos jogar por terra, descaracterizar, nós vamos abalar, nós vamos acabar com a tese que nós não vamos chegar lá. Só não vão chegar lá aqueles que querem andar na frente de Jesus. Mas aqueles que pisarem aonde Jesus pisou, chegaremos lá! Oh, glória, gramandoria, baixandaracaia. Quantos estão sentindo o que eu estou sentindo? Levante a mão. Dê glória a Deus esta noite. Faz barulho de glória a Deus. O Espírito de Deus está dizendo: você não vai errar, você não vai errar. Aonde eu estou pisando, você vai pisar. Aonde eu pisei, você vai pisar. E nós, irmãos, olhe para mim, prepare-se para dar um bem glória a Deus aqui. Muitos acham que você não vai chegar lá, mas o segredo é só pisar aonde Ele pisou, e nós chegaremos lá. Meu Deus, eu tenho que resumir. Glória a Deus. Maravilha. Então a primeira palavra-chave que permeia o ministério desse homem é a palavra peso. Diga peso. Segunda palavra-chave, pastores, que permeia, melhor dizendo, o ministério desse homem, está no verso 2. É a palavra silêncio. Diga comigo, silêncio. Vamos ler o verso 2 do capítulo 1, por favor. Diz assim, ó: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Vamos fazer uma exegese desse verso. Escute-me, por favor. Até quando, Senhor, clamarei? Diga comigo, clamarei. O verbo clamar aqui significa falar em voz alta. Diga comigo, falar em voz alta. Então, a primeira fase da oração desse homem é que ele não orou. Eu estou falando de Abacuque. É que ele não orou assim, ó. Eu não estou pregando contra isso. Dá para o irmão entender, por favor? O irmão está entendendo, né? Eu não estou pregando, porque hoje nós temos que ter um cuidado. O computador está por aí, o YouTube, só Jesus. Então escute, eu não estou dizendo que é pecado que esteja errado. Eu estou dizendo que Abacuque, vocês estão entendendo, né? A primeira fase da oração dele é que ele não orou assim, ó. Ele gritou. Isso. Ele fez o que você fez aí agora, abriu o bocão. Você está entendendo? Ele clamou. Ele gritou, porque o verbo gritar significa falar em voz alta e nada. Aí vem a segunda fase da oração dele. Diga comigo, ou gritarei. O termo gritar no hebraico aqui significa falar em voz alta, mas gesticular. A primeira fase ele só ora, mas não gesticula. Na segunda fase ele ora e mexe braço, mexe perna, e anda, e se move. Glória a Deus, você que deu glória a Deus recebe uma vitória aí. Se mexe e anda. Vocês estão entendendo? A primeira fase da oração dele, ele só fala em voz alta. Aí Deus continua como está. Aí a segunda fase da oração dele, ele grita e diz, olha aí, é igualzinho eu e você. Não adianta falar mal dele aqui. Não é igualzinho a... Somente mineiro é assim. E levanta a mão e... É a segunda fase. O termo, isso aqui é Bíblia, irmão. O resto tudo é revista Veja, escute. A palavra não escutar no hebraico, que é a língua oficial, traz a ideia que de alguém assim, ó. Então ele clama, ele clama, ele clama, ele clama. Se tu não der glória a Deus, eu vou ficar no ele clama. Ele clama, ele clama, ele clama. Tem gerando essa hora para vocês, são terríveis. Vocês estão entendendo? Ele clama e nada. Aí ele clama, já mexendo os braços, aí Deus. Eu não estou pregando que Deus está de braços cruzados.
Eu estou dizendo que Deus permanece como está. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos e para mim essa noite. Nós estamos acostumados, pastores, pastor Levi, a viver e conviver com Deus que fala. Quantos estão acostumados aqui com Deus que fala? Levante a mão. Mas eu pergunto a vocês, vocês conseguem também conceber a ideia de servir um Deus que fica em silêncio também? Porque que Ele fala, Ele fala. Que Ele fala, Ele fala. Mas será que nós estamos conscientes, de aprender a viver e conviver com o silêncio dEle? Porque quando Ele fala, ótimo, a gente, é ou não é? E quando Ele não fala, como é que você fica? Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito está dizendo. Quando Ele fala, você ah! E quando Ele não fala, você tem o ah também. Você se manifesta também. Você continua adorando também. Você continua crendo nele ainda. A ideia básica desse texto, consultando o original, é que Deus queria levar Abacuque a conviver com ele, mesmo que ele não falasse nada. Escute-me, ele entrou em desespero, porque primeiro ele clama, depois ele grita, e nós já traduzimos os dois. Então ele entrou em desespero, porque Deus chama ele e coloca ele para falar, e Deus não responde nada. Então conviveremos bem com isso? Será que a gente vem aqui às segundas, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, não sei qual é o dia da semana? Será que você convive bem com isso? Bom, ele não falou, mas eu continuo crendo nele. Ele não respondeu, mas continuo crendo nele. Ele não me deu nenhum sinal, mas continuo crendo nele. Mas você consegue viver com Deus assim? Porque Deus é um ser inteligente. E o silêncio de Deus é algo produtivo. Porque quando Deus estabelece o silêncio, é porque Ele quer nos subir de nível. Era para você ter dado glória a Deus só nisso assim, ó. Eu não vou interpelar pessoas aqui porque percebo que não é interessante. Mas se eu fosse fazê-lo, teria gente que levantaria a mão e falaria: eu estou convivendo com o silêncio. E eu gostaria de perguntá-lo: você é o mesmo crente que convive com Deus quando Ele está em silêncio e quando Ele fala? Você tem a mesma garra espiritual? Você tem o mesmo fervor espiritual? Você adora do mesmo jeito que quando Ele fala com você? Você sapateia do mesmo jeito? Agora, por certo, Ele implantou o silêncio. Mas escute uma coisa, e é para você dar um glória a Deus, para chegar lá no céu, para o pastor Samuel Ferreira que está trabalhando, perceber que a igreja está dando glória a Deus. Preste bem atenção. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não esteja trabalhando. Nós temos que separar essa noite um Deus que está em silêncio do Deus que trabalha. O Deus que está em silêncio e o Deus que trabalha. O Deus que está em silêncio enquanto não der glória a Deus, eu vou ficar nisso aqui. O Deus que está em silêncio e o Deus que trabalha. Ele não precisa falar para trabalhar. Ele continua trabalhando. Levante uma das suas mãos, levante uma das suas mãos. Só os adoradores, dêem glória a Deus esta noite.
Agora aperta a mão do teu irmão, diga para ele: saiba conviver com o silêncio de Deus. Aperte a mão dele, diga: saiba conviver com o silêncio de Deus, porque Deus não é obrigado a responder tua oração, não. Deus não é menino de recado, Deus não é teu empregado. Deus só vai agir na hora certa, no momento certo. Quem vai fazer é Deus, quem vai abrir é Deus, quem vai curar é Deus, quem vai fazer é Ele. Amém? Olha o que veio na minha mente para a gente ir para a última palavra e encerrar. Existem inúmeros exemplos bíblicos de homens e mulheres que conviveram com o período do silêncio. Mas Deus sempre trabalhando. Trago a lume para a apreciação dos irmãos aquela mulher aflita. Lembra daquela mulher aflita? Que a filha dela estava possessa. Lembra disso? Que Jesus resolveu atender um convite, ir na casa de um gentil e desfrutar de horas ali na casa do homem. Vocês percebam comigo que a mulher era da região de Tiro e Sidom, e geograficamente era uma região amaldiçoada, pois todos os que moravam em Tiro e Sidom, eles descendiam de um dos filhos de Noé chamado Cão. E a título de informação, dessa região de Tiro e Sidom é que saiu uma das piores mulheres da Bíblia, chamada Jezabel. Então era uma região muito rica, próspera, mas ao mesmo tempo uma região onde os demônios atacavam. E a prova está em uma mulher que tem uma filha possessa. E a Bíblia diz que quando a mulher soube, pastor, que Jesus ia lá, ela não perdeu tempo, pois a fama de Jesus percorria todas as cidades e estava chegando até onde os gentios abrigavam-se. E quando ela percebeu que Jesus estava lá, só que Jesus nunca entrava só na cidade. Diz o texto que uma grande multidão, os discípulos, aquele barulho, hosana, maravilha, maravilha. E a Bíblia diz que lá estava a mulher, pastor. Ela estava vindo gritando. A palavra gritar no grego ali significa fazer muito barulho. Porque, irmãos, eu vou dizer algo aqui. Oh, glória a Deus. Tem gente que às vezes olha para você e fala: mas por que esse irmão dá tanta glória a Deus na igreja e gesticula e faz isso? É porque ele não sabe o que você está passando, meu irmão. Ele não sabe do problema, ele não sabe das dificuldades. Aí você está aqui essa noite como refúgio, como escape. Porque se você gritar na sua casa, talvez alguém não poderá te entender. Mas aqui, se você gritar, dá glória a Deus, aí Deus está ouvindo e na hora certa é fazer algo. É por isso que nós não podemos. Eu tenho 40 anos de idade, eu estou 40 anos na Assembleia, eu estou com mais de 20 anos de pastor, e para mim, nós não podemos calar esses irmãos que gostam de dar glória a Deus na igreja. Sabe por quê? Porque cada glória a Deus que Ele está dando, Deus está curando a alma dele e aliviando a alma dele. Então o termo no grego para gritar significa fazer muito barulho. E ela fez tanto barulho, eu estou terminando, tá? Ela fez tanto barulho que os discípulos ficaram incomodados, olharam para Jesus e disseram: Senhor, uma louca aí. Ela é muito pentecostal pelo jeito. Manda ela se calar, porque despede, o termo no grego despedir significa fala algo com ela e ela vai embora e deixa a gente seguir o rio, a estrada. Só que Jesus respondeu aos discípulos, não respondeu à mulher e continuou andando. E ela: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Quem quer busca, irmão, quem quer vai, não é? Sim ou não? Ninguém vai ficar de braço cruzado, não. Ah, pastor, Deus prometeu no culto de segunda-feira lá que vai abrir uma porta para mim. Eu creio. Mas você tem que ir para a fila, acordar cedo. Não pense que a porta vai lá bater, não. É você que tem que ir lá bater na porta.
O Senhor disse que ia abrir a porta, não disse que ia bater na porta. Quem tem que bater é você. Amém? Quantos concordam comigo? Dá para dar glória a Deus? Primeiro, se a porta cair em você, coitado de você, não é? Então escute isso. Ela vem gritando, Jesus. E Jesus entrou na casa. Eu estou laconizando o texto, dado o avanço da hora. Ele entrou na casa. E ao entrar, Jesus, ela também entrou. É você ter dado glória a Deus só nisso, irmão. Fica atento, ela entrou. E ao entrar, diz o texto, que ela lançou-se aos pés de Jesus. Nós estamos numa casa que não é casa de judeu, é casa de gentio. Escute-me, rapidinho. E existem algumas leis que devem ser observadas naquele tempo. Primeiro, nunca um gentio entrava na casa de outro sem ser convidado. E nunca um judeu entrava na casa de um gentio sem ser convidado, e assim vice-versa. Por exemplo, se aquela mulher entra e fica em pé, o dono da casa, todo educado, olharia para ela e iria dizer: você não foi convidada, retire-se. Se por acaso desse na cabeça da mulher dela sentasse em qualquer uma das cadeiras, ela não tinha nenhuma, porque não tinha um prato, um talher para ela, os donos da casa iam dizer assim: minha senhora, por favor, retire-se. Mas a lei dizia o seguinte, se tu não der glória a Deus, nessa explicação, ó, tá mal. Mas a lei dizia o seguinte, que se um judeu ou um gentil encontrasse perante outro e inclinasse perante ele, ele estava demonstrando toda a sua necessidade. Estou sentindo Deus aqui. Então a lei dizia isso, pastor. Então, ao lançar-se aos pés de Jesus, o dono da casa não pode tocá-la. O dono da casa anda, diz: mas o que essa mulher está fazendo? O dono da casa está inquieto. Graças a Deus, aleluia. O dono da casa está inquieto, e agora olhava para a mulher, olhava para os filhos, e Jesus lá e ela lá. Ninguém toca. Ninguém tira. Ninguém toca em você quando você está aos pés de Jesus. Só tem um lugar. Vocês estão ali atrás, ali bem atentos. Eu estou gostando disso. Só tem um lugar que ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém tira você. Porque se você ficar em pé, talvez alguém tire teu lugar. Se você sentar, talvez alguém tome a sua cadeira. Mas quando você está aos pés de Jesus, os demônios não tocam, o inimigo não toca ninguém. Então esta noite, opa, vai acontecer, levante a mão, sinta aí, só quem vive aos pés de Jesus, sinta aí, faz barulho, agora coloca a mão no ombro do teu irmão, transmita para ele, transmita para ela. Aleluia, estou sentindo ele aqui, estou sentindo que tem gente aqui que vive aos pés de Jesus também. Ninguém vai tocar em você. Ninguém.
Ninguém. Estou recebendo autoridade para falar isso aqui. Deixa quem quiser brigar por outras coisas. Deixa, meu irmão. Deixa a mulher entrar. Deixa as pessoas carentes entrarem. Sabe por quê? Porque elas querem os pés de Jesus. E quando o homem está aos pés de Jesus, podem falar mal dele, podem convocar o inferno, podem fazer motim, podem caluniar, podem tentar manchar, não adianta. Ele está protegido. Olha, enquanto não der glória a Deus, eu vou ficar falando. Ele está protegido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu, os pés. Só que, escute, estou terminando. Até aí Jesus não falava nada, Jesus estava lá. E ela chegou, lançou-se aos pés. Olha, me filmaram bem pertinho. Olha como eu estou ficando velho, irmão. Meu Deus, sou eu esse aí? Cadê o câmera? Não faz isso comigo. Você está mostrando os pés de galinha que eu tenho, irmão? Oh, olha só como a obra de Deus está te fazendo bem. Olha que maravilha. Então escute. Então escute. Até aí Jesus não falava nada, mas ela estava lá. Ela chegou, adorou, e estava lá. Aí ela vai, depois que ela adora, Jesus vai falar com ela. Jesus está em silêncio, mas depois de tanta insistência da mesma, Jesus quebra o silêncio. Isso é da alma, viu? Quando é assim, é da alma. É a alma que está chorando, porque só Deus sabe o que a pessoa está passando. Ao quebrar o silêncio, veja as palavras de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim: mulher. Por que ele diz mulher? Primeiro que ela está pedindo a cura da filha. Jesus diz assim: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E fica em silêncio de novo. E se cala. Falou e se calou. Jesus estava esperando a reação dela. Eita, meu Deus! Fazia tempo que eu não ouvi um negócio desse na igreja. Eita, me arrepiei todo com esse negócio. Eita, Deus tremendo. Então escute. Jesus falou e se calou, pastor Levi. Calou. Esperou a reação dela. Vamos imaginar duas coisas. Primeira, se essa mulher fosse assim meio problemática, uma pessoa assim que não gostasse de conselhos, não gostasse assim que alguém desse alguma, fosse alguém que se achasse uma pessoa muito especial, ela iria levantar-se, olhar para Jesus e falaria assim: estou gritando, e o Senhor fala isso para mim, eu vou embora. Se ela fizesse isso, ela perderia a bênção. Porque quando às vezes Jesus quebra o silêncio, escute, Ele não responde da forma que você quer. Ele não responde da forma que você quer, e nem da maneira que você quer. Ele diz para a mulher: não é bom. Vem cá, Jefferson. Jefferson é meu filho, parece comigo, irmãos? Não é a cara do papai? Oh, meu Deus do céu. Você é um filho do coração que eu tenho. Vamos traduzir um negócio aqui. Levante suas mãos. Fica mais perto de mim, rapaz. Você está com medo de mim? Até parece que você não está acostumado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a esposa do pastor, que é meu filho. Parece comigo? Feio. É do coração. Então escute. Quando Jesus disse assim: não é bom. O termo no grego para não é bom significa porta que começa a se abrir.
Os irmãos precisam ver lá também isso. Ele deixou assim. Quando ele quebra o silêncio, ele quebra não é bom. E o termo no grego significa porta que começa a se abrir. Aí Jesus se cala. O Espírito Santo está respondendo questionamentos aqui. Escute isso. Quem agora ampliaria aquela porta aberta era a mulher. Na resposta dela, ou fecharia de vez, ou abriria e ampliaria de vez aquela porta. Foi por isso que Jesus disse: não é bom, deixou a porta ali. Se ela levanta com raiva dele, foi embora, a porta fechava. Mas ela entendeu, diga comigo, ela entendeu. Que a porta já estava um pouquinho aberta. E ela começa a responder dizendo: mas até os cachorros... Não, volta, porque ninguém entendeu. Isso é Bíblia, é Bíblia. Isso é original, irmão, grego. A porta estava assim. Na resposta dela, ela dizia: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Então essa noite o Espírito Santo diz: pare de orar para Deus abrir a porta. Ele já abriu. Mas você precisa ampliar a porta que já for aberta. Manamandore faça mandore camandara candoria. Durianaria badore mandore capapaiandaraia. Da glória, 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 da glória. Deus está dizendo: amplie a porta que Ele já abriu. Então observe, estou terminando. Quando a gente ora, pastor Levi, para Deus ampliar, é um erro dentro desse texto, porque Ele já abriu. Então as minhas atitudes é que farão com que a mesma seja ampliada. Se a mulher levanta e diz: eu não quero essa palavra, eu não gostei, mas eu pensei que era outro, olha quem está ali. E gente até levantou e foi embora quando viu pregar. Que coisa estranha, não é? A gente não veio por Jesus aqui? Aí escute uma coisa. Se aquela mulher fosse alguns crentes que eu conheço, fecharia a porta: vamos embora. Tem ou não tem? Estou mentindo aqui, irmãos? Mas quem quer, paga preço. Quem quer, permanece. Faz barulho, irmão. Dê o seu melhor glória a Deus esta noite. Dê o seu maior glória a Deus esta noite. Então o que acontece para nós aqui esta noite? É que Ele quebrou o silêncio na vida daquela mulher. Mas quebrou jogando para ela a responsabilidade. E não respondeu como ela queria, mas como lhe apraz a respondê-lo. Ela disse: eu sei, Senhor, mas até. Mas
Você é profeta, que eu sei, porque você é igual a mim. A diferença é que eu ando pregando por aí, você ainda está aí sentadinho, está sendo preparado até a hora de Deus, entendeu? Mas você é profeta também. Pegue na mão do teu irmão e diga assim, mas olhe para ele. O pastor Levi ensinou algo aqui interessante. Profeta não fala assim. Eu gostei, viu, pastor? É que tem gente que vai profetizar para mim, eu quero que você veja como é que eles fazem. É o jeito, Deus está usando ele assim, o que eu posso fazer? Sim ou não? Porque tem gente que quando a gente pensa, irmão, profetiza, ele faz assim, ó. Olha, eu gostei desse sorriso aí, viu? Achei ótimo. Diga para mim, diga para o seu irmão, pegue na mão dele, olhe bem nesse negócio pretinho do olho dele, que eu esqueci o nome. Olhe e diga assim, amplie a porta que Deus já abriu, já abriu, já abriu, já abriu, já abriu. Aleluia! 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 Pastor Levi, não ore para Deus ampliar a porta, Ele já abriu. Agora as nossas ações. Eita, eu estou cheio, eu já nem estou mais com aquele negócio. Eu estou cheio. Olhe para mim através das nossas ações, através do nosso compromisso, através da nossa firmeza, através do nosso objetivo, através da nossa fé, através da autoridade, a porta vai ampliar. Aleluia, aleluia. Então, para a gente fechar aqui, não há tempo mais. Escute isso. Deus, Ele vai quebrar o silêncio. Mas entenda e obedeça-o da forma que Ele vai te falar. Pare. Opa, eu vou falar porque Deus falou comigo. Escute, olha só. Sabe qual foi o problema do paralítico de Betesda? Muitas coisas boas ali naquela história. Mas quando Jesus chega lá, estou terminando, é 9h30, tem que terminar. Quando Jesus chega lá, e Jesus, depois de 38 anos que eu mesmo encontrava-se lá naquele hospital público, numa festa, que muitos dizem que era a festa dos tabernáculos, onde as pessoas moravam em cabanas para comemorar o período que eles moravam no deserto, o período de uma semana. Jesus chega com o paralítico lá, escute, e diz para ele assim, queres ser curado? Diga comigo, queres ser curado? Aí ele tira o olhar de Jesus, pastor Levi, e olha para o tanque e diz, mas eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Mas foi isso que Jesus perguntou para ele? Se tinha alguém que ia colocá-lo ou não? É Bíblia ou não é? É Bíblia ou não é? Olha só, ele estava, olha o que é Bíblia, irmão, mas é para tu dar glória depois, tá bom? Ele está 38 anos fixo na ideia que a cura dele dependia daquilo lá. Então eu não tiro a razão dele. Mas os anos que ele permaneceu lá, enclausurou, inoculou no paralítico a certeza plena que ele precisava do mover das águas para ser curado. E a resposta dele, a afirmação dele é isso. Quando Jesus diz, queres ser curado? Aí ele tira, ele diz, mas não tem ninguém que me ponha. E eu tenho tentado. Que bom que ele tentou. Fez esforço, mas não tem ninguém. Jesus olha para ele e diz, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Quem tem ouvidos, ouçam. É resposta essa noite. Tem gente tão fixo, escute, e batendo numa porta que não é para ele,
e malhando em ferro frio. O Senhor chega contigo e fala, e você diz: não, mas eu quero assim. Eu quero assim. Só pode se for assim. Foi isso que o paralítico disse. Jesus disse: acaba com isso. Irmão, para de brigar uma guerra que não é sua. Para de brigar numa guerra que não é sua, numa guerra que não é sua. Para de achar que é isso aí. O Senhor já tem te dito para você abrir mão, e você não abre mão. Quantos anos mais você vai permanecer à beira do tanque? Quantos anos mais? Me digam. E quanto mais você teima, mais o teu coração fica enclausurado na certeza que depende daquilo. Ele estava tão fixo que era necessário para ele, o anjo, descer e mover as águas. Jesus chega com ele e diz: eu sou maior do que o anjo, sou maior do que as águas. Choromandaraba choramacá torrevandor. Levante a mão, levante a mão. O Senhor quer libertar muitas pessoas aqui. O Senhor está falando, pastor Levi. Tem gente malhando em ferro frio aqui. Tem gente lutando por uma porta que não é para ele, porque enquanto você briga por essa portinha, Deus tem um portão para te dar. Enquanto você fica aí querendo que seja da forma que você queira, você vai levar anos e anos. O Senhor está dizendo: não olha. Para de olhar para as águas. Queres ser curado? Ele nem disse sim ou não, ele disse: não tenho ninguém. Jesus disse: vou mostrar para você que o meu plano é extraordinário. O Espírito Santo esta noite diz: preparem-se para receber de Deus coisas grandes, poderosas. Oh, eu gostaria, Manai, Manina na Kamanoria, Chore, Manai, Heriaka. O Espírito Santo está dizendo: abra mão, pode abrir mão disso. Abra mão do tanque, irmão. Abra mão das águas, irmão. Abra mão desse ser angelical que movimenta a mesma. Porque Jesus chegou esta noite. O Senhor está diante de ti dizendo: levanta, toma a tua cama e vai embora com a sua vitória. Amém? Todos entenderam perfeitamente esta noite? Não há tempo, mas a última palavra no ministério desse homem é a palavra adoração. Primeiro é a palavra peso, segundo é o silêncio, e a terceira palavra-chave desse livro é a palavra adoração. Interessante que Deus estava em silêncio, mas queria que Abacuque o adorasse. Dá para entender mais ou menos? Deus é assim. E não questione, irmão, aceite, porque os que obedecerem a Jesus serão mais do que vencedores. De pé, por favor, de pé, os amados. Amei. Essa foi a primeira vez que eu venho segunda-feira aqui. Olha, que maravilha. Eu amei esse culto. Agora eu percebi porque o pastor Marcos está toda segunda-feira aqui, né? Amei esse negócio, rapaz. Que coisa boa. Amei, 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 amei. Se der certo aí uma outra vaguinha, né? Dá umas outras agendas para o Marcos para ir, né? Dá umas... Não. Marcos Feliciano é meu amigo, então escute. Escute. Nós vamos orar essa noite. E nós vamos pedir a Deus que revele para nós a sua preciosa vontade. E ao revelar-nos, aceite. Porque Ele só vai te conduzir para caminhos de vitória. Amém, meus irmãos? Alguém é capaz de colocar a mão sobre o ombro de alguém aí? Alguém é capaz de fazê-lo? Glória a Deus. O Senhor está colocando peso
mas é compatível à tua força. O Senhor estabeleceu o período do silêncio, mas continua trabalhando. E o Senhor está dizendo assim, que a figueira, mesmo que não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia. Fique com a mão aí sobre o seu irmão. O termo no hebraico para todavia significa o que importa. Abacuque diz: nada disso me importa. Eu não quero saber se a figueira não gera. Eu não quero saber se a oliveira não gera. Eu não quero saber se a terra não gera. Eu me alegrarei no Senhor, que fez, ou seja, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei. Pastor Levi, olhe para mim, meu amigo. A mesma tonalidade, olhe para cá com a mão aí, já vou orar. A mesma tonalidade do grito, na segunda fase da oração, que ele gritava, lembram? Que ele gritou, foi a mesma entonação. Na hora que ele entendeu que ele tinha que dar glória a Deus, aí ele diz assim: me exultarei do Deus da minha salvação. Então, mesmo grito de dor, transfira-o agora em um grito de júbilo e de glória.